Fala galera, e aí? Estamos de volta, bloco 3, aula 1, primeira aula nossa, pessoas naturais, pessoas jurídicas. Vamos começar agora a segunda parte do nosso conteúdo previsto para hoje, seguindo a dinâmica do seu edital, seguindo a didática do seu edital, a gente vai começar a falar agora sobre as pessoas jurídicas. Então vamos falar sobre questões, vamos responder questões que a IBFC pensou, trouxe, separou, questões atuais da banca, que vai elaborar, que está elaborando, que na realidade que já elaborou, né, o seu certame, tá? Bom, observe o seguinte, a personalidade não é um atributo exclusivo, não é um atributo exclusivo das pessoas naturais, não é um atributo exclusivo nosso. Em nosso ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas também possuem personalidade. Observem o seguinte, nossa personalidade, ela inicia-se com o nascimento com vida, como eu vastamente falei agora há pouco. Para as pessoas jurídicas não. Para as pessoas jurídicas a lógica é distinta. Para as pessoas jurídicas a personalidade ela não inicia-se com o nascimento com vida por um motivo óbvio. As pessoas jurídicas não nascem, né? Na realidade as pessoas jurídicas são conglomerados de indivíduos que se reúnem com uma determinada finalidade. Logo, a personalidade de uma determinada pessoa jurídica inicia-se com a inscrição do ato constitutivo no cartório respectivo, no respectivo cartório. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais adiante. Inclusive, tem questões que trabalham com essa problemática. A gente vai ver aqui agora. O importante é que vocês saibam que, em nosso ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas elas podem ser de 3 tipos. Isso que eu vou dizer aqui agora, quem está acompanhando com o Código Civil, vai encontrar lá no artigo 40. Se você pegar o artigo 40 do seu Código Civil, você vai ver que as pessoas jurídicas elas podem ser de direito público interno, direito público externo e de direito privado. Já vi algumas questões dizendo exatamente assim, ó, se liga, presta atenção aqui em mim. Já vi algumas questões que diziam o seguinte, as pessoas jurídicas são exclusivamente de direito público interno e de direito privado. Está errado, está errado. Por que está errado? Porque as pessoas jurídicas são de direito público interno, externo ou de direito privado. Artigo 40 do nosso Código Civil. Fixou essa ideia? Massa. Segunda ideia que a gente precisa ter em mente. Quem é que são as pessoas jurídicas de direito público interno, de direito público externo e de direito privado? Vamos lá. Qual é o artigo que vem depois do 40? 41, Felipe. Isso, exatamente. 41. Se você pegar o artigo 41 do seu Código Civil, lá está dito o seguinte, são pessoas jurídicas de direito público interno. Direito público interno. Se liga, União, Estados, municípios, territórios, Distrito Federal, autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades criadas por lei com estas características. Vou repetir para fixar. União, Estado, município, território, Distrito Federal, autarquia, inclusive as associações públicas e as demais entidades criadas por lei com estas características. Esse é o rol de pessoas jurídicas de direito público interno previsto em nosso Código Civil. Sobrevivemos? Sim. Massa. Avanço. Sabemos quem são as pessoas jurídicas de direito público interno. Precisamos, nesse momento, por um critério didático, sabermos quem é que são as pessoas jurídicas de direito público externo. Quem é que são as pessoas jurídicas de direito público externo? Observa, são pessoas jurídicas de direito público externo, estados estrangeiros e organizações regidas pelo direito internacional público. Artigo 42 do nosso Código Civil. Então, estado estrangeiro e organização regida pelo direito internacional público são pessoas jurídicas de direito público externo. É assim que funciona. É assim que a gente deve entender. Tranquilo com isso? Maravilha. Estado estrangeiro. Nosso vizinho aqui na América do Sul, a Argentina, é um estado estrangeiro. Para todos os efeitos, é uma pessoa jurídica. De que tipo? De direito público externo. Organizações regidas pelo direito internacional público. Exemplo, ONU, OEA, Mercosul. Tudo isso são pessoas jurídicas de direito público externo. Bom, já temos o rol das pessoas jurídicas de direito público interno, o rol das pessoas jurídicas de direito público interno, o rol das pessoas jurídicas de direito privado, eu vou começar a dizer agora. Se liga, quem é que são as pessoas jurídicas de direito privado? Artigo 44 do seu Código Civil. Estou olhando para você aqui mais próximo, porque cai muito na prova.
Então, são pessoas jurídicas de direito privado. As sociedades, associações, fundações, partidos políticos, entidades religiosas e a EIRELI. Então, esse rol, composto por 6 pessoas, que está previsto no artigo 44 do Código Civil de vocês, materializa as pessoas jurídicas de direito privado. Você precisa saber algumas coisas importantes a respeito de cada uma dessas pessoas. Tenho que lhe dizer isso, meu amigo, minha amiga. Vocês precisam saber, para poder fazer uma boa prova, para poder obter êxito, é importante isso. Então se liga, o que é que vocês precisam saber para a sua prova a respeito das sociedades? Primeiro, sociedade é pessoa jurídica de direito privado, isso você já sabe. Segundo, sociedade visa lucro. Falou em sociedade, visa lucro. Tem finalidade lucrativa. Essa é a lógica da sociedade, tá? Maravilha. O que é que eu preciso saber para a minha prova, Felipe, sobre fundações e associações? Vamos lá. Começando pelas associações. Também são pessoas jurídicas de direito privado, só que as associações materializam-se pela reunião de indivíduos sem finalidade lucrativa. Então, falou em associação, é um conjunto de pessoas que não visa lucro. Efetivamente, não visa lucro. Reunião de indivíduos sem finalidade lucrativa. Observe que, de acordo com o artigo 53 do Código Civil, entre os associados não existem direitos e obrigações recíprocas. Se eu sou associado, você é associado, entre nós dois, tá? Não vai existir direitos e obrigações recíprocas. Observe o seguinte, a associação não visa lucro. E fundação, Felipe? Fundação também não visa lucro. Fundação é pessoa jurídica de direito privado, caracterizada também, as fundações também são caracterizadas pela reunião de indivíduos sem finalidade lucrativas, materializada por uma dotação de patrimônio. Então, a grande sacada da fundação é uma dotação de patrimônio. Os fundadores, eles têm um patrimônio e eles dotam, eles vinculam esse patrimônio a uma causa nobre. Está vinculada a uma causa nobre. Tá? Por isso que a gente costuma brincar dizendo o seguinte, a fundação é a pessoa jurídica do rico. Quem tem dinheiro faz fundação. Tá? Tem tanto dinheiro que pega, que dota, que separa uma parte do patrimônio para uma causa nobre. Fechado? A gente ainda vai falar um pouquinho mais das fundações, mas para agora, avançamos. Sobre partido político, o que é que a gente precisa saber? Só que é pessoa jurídica de direito privado. É muito natural você confundir partido político e pensar que é pessoa jurídica de direito público interno. Está falso. Partido político não é uma pessoa jurídica de direito público interno. Partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Fechado? Massa. Associação, fundação, sociedade, partido político, entidades religiosas. Você precisa saber para a sua prova 2 coisas sobre as entidades religiosas. A primeira coisa você já sabe. As entidades religiosas são pessoas jurídicas de direito privado. E a segunda coisa é que as entidades religiosas, elas possuem uma proteção em nosso ordenamento jurídico. Essa proteção, ela advém do preceito da liberdade religiosa, materializado como um direito fundamental em nossa Carta Magna. Logo, o Estado não pode dificultar a criação nem o funcionamento de uma determinada entidade religiosa. Isso é uma regrazinha básica em nosso Estado democrático de direito. Por isso que o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil, traz essa regra, que as entidades religiosas não podem ter uma dificuldade na sua constituição, nem na sua manutenção. É isso que você precisa também saber para a sua prova, tá? E por fim, a EIRELI. EIRELI, obviamente, é uma sigla, né? Então, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. A lógica da EIRELI é que o seu melhor sócio é você mesmo. Então, é uma empresa de um único indivíduo com a responsabilidade limitada àquele patrimônio que ele capitalizou, que ele vinculou. Essa é a ideia da EIRELI. Sobre a EIRELI, 2 coisas. Tem finalidade lucrativa e é pessoa jurídica de direito privado. É isso que você precisa saber. Fechado? Massa. Observe, com essas informações, a gente já consegue responder tranquilamente essa primeira questão. Vamos a ela? Considerando as disposições do Código Civil Brasileiro sobre as pessoas jurídicas, assinale a alternativa, deixa eu voltar aqui, assinale
a alternativa que indica apenas pessoas jurídicas de direito privado. Alternativa que indica apenas pessoas jurídicas de direito privado. Letra A. Autarquias municipais, partidos políticos e sociedades. Partido político é pessoa jurídica de direito privado, sociedade também. Mas as autarquias são o quê? Pessoa jurídica de direito público interno. Então, a autarquia não é pessoa jurídica de direito privado. B. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. EIRELI é pessoa jurídica de direito privado. União, pessoa jurídica de direito público interno, então não são pessoas jurídicas de direito privado. E as entidades religiosas, efetivamente, são pessoas jurídicas de direito privado. Entidade religiosa, pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então, é assim que funciona. A letra B está errada porque diz que a União é pessoa jurídica de direito privado, quando na realidade não é. Letra C, União, DF e município. 3 pessoas jurídicas de direito público interno. Logo, estamos procurando as pessoas jurídicas de direito privado. Está errado. Letra D, União, mais uma vez. Partidos políticos de direito privado, está certo. Empresa individual de responsabilidade limitada também é privado, está certo. Mas a União está errado. E letra E, que só pode ser nosso gabarito por eliminação. A letra E diz, fundações, pessoa jurídica de direito privado. Organizações religiosas, pessoa jurídica de direito privado. Partidos políticos, pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então, a letra E é o nosso gabarito. 10ª questão, gabarito, letra E. O gabarito da 10ª questão é a letra E. Passemos para a questão seguinte. 11ª. Assinale a alternativa correta, no tocante às disposições do Código Civil Brasileiro sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Então, sobre as pessoas jurídicas de direito privado, defina as alternativas corretas. Maravilha. Letra A. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a autorização ou aprovação do Poder Executivo, independente de inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Falso. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, jovens, começa efetivamente com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Essa é a regra. Vem para mim. Nossa personalidade, eu já disse, começa com nascimento com vida. A da pessoa jurídica, não. A da pessoa jurídica começa com a inscrição. E observe, para nós, a certidão de nascimento tem que natureza jurídica? Para as pessoas naturais, certidão de nascimento tem natureza jurídica meramente para a pessoa natural. Certidão de nascimento tem natureza jurídica meramente declaratória. Só declara uma situação que efetivamente aconteceu, que nós nascemos com vida. Por outro lado, para a pessoa jurídica, a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro tem natureza constitutiva. Por quê? Porque é a partir daquela inscrição que a pessoa jurídica ela começa a adquirir personalidade. Ela adquire efetivamente personalidade. Tá? Isso está, meus amigos, no artigo 45 do seu Código Civil. Se você pegar seu Código Civil no artigo 45, você vai ver exatamente isso. A personalidade de uma determinada pessoa jurídica começa a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização do chefe do Poder Executivo. Autorização do Poder Executivo. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, eu averbo no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo e, a partir dali, a pessoa jurídica ela já está constituída, ela já adquiriu personalidade, ela já pode titularizar direitos e contrair obrigações. É assim que funciona, tá? Bom, vamos avançar para a letra B. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Muito bem. Até aqui está bem coerente com a parte inicial do artigo 45 do Código Civil.
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Perfeito. Letra B, sem dúvida, é o nosso gabarito. Está no artigo 45 do Código Civil, essa ideia. Artigo 45 do Código Civil. Tá? B é o nosso gabarito. Cabe agora analisarmos os erros das outras alternativas. Letra C. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Até aí está certo. Precedida, em qualquer caso, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Certo? Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Vê só, vamos para cá. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Precedida, em qualquer caso, não. Não é em qualquer caso. O erro está aqui. É precedida quando necessário. Observe a malícia dessa 11ª questão. Em qualquer caso, não. Precedida quando necessário de autorização do Poder Executivo. De autorização ou aprovação do Poder Executivo. Letra C está errada só por conta dessa parte, jovens. Só por conta desse em qualquer caso. Tá? Deem uma olhada lá no artigo 45 do nosso Código Civil. Maravilha! Letra B é o gabarito, letra C está errada por conta disso. Vamos avançar e buscar o que é que está errado na letra D e na letra E, que é o nosso objetivo. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida em qualquer caso não, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro apenas as principais alterações por que passar. Não é apenas, são todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então a letra D está errada por conta desses dois fatores. Tá? E letra E, última alternativa, a letra E diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro apenas as alterações no capital social por que passar o ato constitutivo. Não. Realmente, começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Até aí está certo. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Certo. Agora, averbando-se apenas, não. As alterações do capital social, não. Essa parte final está errada. Então, a letra E está errada por conta dessa parte final que aqui nós identificamos. Fechado nisso? Deixa eu fazer algumas referências importantes com os senhores a respeito de disposições gerais e administração das pessoas jurídicas. Observem o seguinte, eu já trouxe para vocês a ideia de aquisição da personalidade. Então, nesse bloco até agora, nós trabalhamos com a classificação das pessoas jurídicas, trabalhamos também com a lógica da aquisição da personalidade. Classificamos e detalhamos a aquisição da personalidade. Devo trabalhar com vocês agora um outro tópico, um outro ponto, que está relacionado à administração de uma determinada pessoa jurídica. Administração da pessoa jurídica. A respeito da administração da pessoa jurídica, eu queria, meu amigo, que você soubesse, minha amiga, que existem 4 tópicos importantes para debatermos. O primeiro tópico, a respeito da administração de uma determinada pessoa jurídica, é o que está previsto no artigo 47 do nosso Código Civil. De acordo com esse artigo, de acordo com o artigo 47 do Código Civil, a pessoa jurídica, ela encontra-se vinculada aos atos praticados pelos seus administradores, quando esses atos são exercidos nos limites do Estatuto. Então se liga,
pessoa jurídica encontra-se vinculada aos atos praticados pelos seus administradores quando esses atos são exercidos nos limites do estatuto. Se uma determinada pessoa jurídica, se uma determinada PJ, agir nos limites do estatuto, se o administrador de uma determinada PJ agir nos limites do estatuto, a pessoa jurídica ela vai estar vinculada, a pessoa jurídica ela vai estar obrigada, artigo 47 do nosso Código Civil. É mais ou menos assim. O estatuto de uma determinada pessoa jurídica diz que essa pessoa jurídica ela pode praticar o ato A, B, C. A pessoa jurídica vai, pelos seus administradores, os administradores de uma pessoa jurídica vão lá e fazem o ato A, B e C. Logo, a pessoa jurídica ela vai estar vinculada. Por outro lado, se o estatuto disser que a pessoa jurídica só pode praticar o ato A, B e C, e o administrador de uma determinada pessoa jurídica praticar o ato A, B, C, D, E, F, G, ou seja, exceder as funções previstas no estatuto, a pessoa jurídica não vai se responsabilizar. Quem tem que se responsabilizar é o administrador, porque ele agiu além dos poderes conferidos pelo estatuto. Essa é a primeira referência, voltada à gestão, voltada à administração de uma determinada pessoa jurídica. Gestão e administração de uma determinada PJ. Maravilha. Observe o seguinte, uma segunda referência importante dentro da lógica da gestão e da administração de uma pessoa jurídica está relacionada ao fato de que a pessoa jurídica ela pode ter uma administração coletiva. PJ pode ter a administração coletiva e isso não tem nenhum problema. Isso não tem nenhuma dificuldade em nosso ordenamento jurídico. A lógica da administração coletiva está prevista a partir do artigo 48 do Código Civil e nesse artigo é dito exatamente o seguinte: se, por um acaso, a pessoa jurídica ela tiver uma administração coletiva, PJ com a administração coletiva, as suas decisões, as decisões da pessoa jurídica, deverão ser tomadas, as decisões de uma determinada pessoa jurídica, deverão ser tomadas por uma maioria dos presentes, por uma maioria simples. Então, fixa essa ideia. Pessoa jurídica com a administração coletiva, as decisões serão tomadas por uma maioria simples, por uma maioria dos presentes. Maioria simples, maioria dos presentes. Artigo 48, caput do nosso Código Civil. Cuidado que a prova ela tende a dizer, ela gosta de dizer isso com uma grande frequência, que pessoa jurídica com a administração coletiva, as decisões serão tomadas por uma maioria absoluta. Está falso, está errado. As decisões serão tomadas por uma maioria dos presentes, que é uma maioria simples, efetivamente é uma maioria simples, tá? Trouxe já duas referências sobre administração. Vou trazer uma terceira referência voltada à ideia da administração. Se liga. É possível que uma pessoa jurídica de administração coletiva, ela venha a praticar um ato indevido, um ato ilegal, um ato eivado por erro, por dolo, por fraude, um ato repleto de vícios, até mesmo por simulação. É possível que isso possa acontecer? Que uma pessoa jurídica ela pratique atos com essa natureza? Sim. Infelizmente temos visto isso com uma frequência muito grande. Acontece. Bom, nesse contexto, num cenário como esse, se liguem, se a pessoa jurídica de administração coletiva praticar um ato ilegal, um ato contrário ao estatuto, um ato eivado por erro, por dolo, por fraude, por simulação, esse ato ele vai ser anulável no prazo decadencial, de 3 anos. Parágrafo único do artigo 48 do nosso Código Civil. Então, toda vez que a pessoa jurídica de administração coletiva praticar um ato ilegal, um ato indevido, um ato eivado por erro, por dolo, por simulação, por fraude até, esse ato ele será anulável no prazo decadencial de 3 anos. Observem o seguinte, vou dar uma dica para vocês, dica de amigo, dica de brother, amigo, estamos juntos até a sua aprovação. É o seguinte, toda vez que a prova de vocês trouxer alguma referência a respeito de pessoas jurídicas e prazo, a dica são 3 anos. Chuta, se tiver que chutar, chuta 3. Marca 3 que vai dar certo. 3 que vai dar certo. Por que eu digo isso?
Porque no nosso Código Civil tem 2 artigos que fazem referência a prazo no edital de vocês, tá? Eu estou focando no seu edital. Pelo edital de vocês tem 2 artigos que fazem referência a prazo e a pessoa jurídica. A primeira menção é essa que eu acabei de fazer. Pessoa jurídica de administração coletiva que pratica ato ilegal, ato contrário, ato indevido, ato evade por erro, por dolo, por simulação, anulável no prazo de 3 anos, prazo decadencial de 3 anos, tá? Massa. E a segunda referência está no artigo 45, parágrafo único, que é uma ideia voltada a falhas na inscrição de uma determinada pessoa jurídica. Se uma determinada pessoa jurídica ela desrespeitar os requisitos para sua inscrição, os requisitos que devem estar presentes no ato constitutivo, essa determinada pessoa jurídica ela vai ser efetivamente, ela vai ser anulável no prazo decadencial de também 3 anos. Então, desrespeito a requisitos para a constituição de uma determinada pessoa jurídica gera a anulabilidade desse registro no prazo decadencial de 3 anos. Tá claro isso? Maravilha. Isso está no parágrafo único do artigo 45 do nosso Código Civil, tá? Disse que ia trazer 4 dicas. Até agora eu trouxe 3. Vou trazer a última dica sobre gestão, sobre administração de uma determinada pessoa jurídica. Última dica sobre gestão, última dica sobre administração. Vejam comigo, é possível que uma determinada pessoa jurídica ela fique acéfala? É possível isso? O que vocês acham? Sim, é plenamente possível que uma pessoa jurídica ela fique acéfala, fique sem o seu administrador, sempre sem o seu gestor. Não tem nenhum problema. Pode acontecer. Por uma infinidade de motivos, na realidade, isso pode acontecer. Isso pode acontecer por quê? Porque o gestor, o administrador principal morreu, porque está viajando, porque está preso, porque está foragido. Enfim, pode acontecer por uma infinidade de motivos. O que nos interessa aqui é o seguinte, se a pessoa jurídica ela ficar acéfala, qualquer interessado tem legitimidade para requerer a nomeação de um administrador ad hoc, provisório, para o ato. Um administrador ad hoc pode ser nomeado para o ato. Está claro isso? Maravilha, meus amigos. Então vejam, já temos informações suficientes para respondermos a 12ª questão. 12ª questão aqui na tela com vocês. Bom, considere o disposto do Código Civil Brasileiro, o disposto no Código Civil Brasileiro, sobre o direito de anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo e assinale a alternativa correta. Direito de anular uma determinada pessoa jurídica, marcando a alternativa correta. Maravilha. Então vamos lá. O direito decai em 3 anos, contado da publicação da inscrição no registro. Eita, é o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Isso está no artigo 45 do nosso Código Civil, em seu parágrafo único. 45, parágrafo único. O direito decai em 3 anos, contado da publicação da inscrição no registro. Perfeito. Nossa 12ª questão, o gabarito é letra A. Vamos para as outras alternativas. Ver o que é que está errado. Letra B. O direito prescreve em 3 anos. Vem para mim. Veja o seguinte. Vai ter um momento que nós iremos falar muito sobre prescrição e decadência. Prescrição e decadência é um tópico específico do seu edital. Cai muito em prova, cai muito mesmo. Tá? E o que acontece? Nosso código ele é muito sistematizado hoje, em virtude de muitas críticas que o Código Civil passado sofreu. Miguel Reale, quando pensou no nosso Código Civil atual, ele pensou baseado, lastreado em vários princípios. Um dos princípios que foi pensado era o princípio da operabilidade. O nosso código tem que ser fácil de ser operado. Tem que ser fácil de ser operado. É um código que tem que ser operável, simples. Operabilidade. Por conta disso, se liga na dica. Só existem 2 artigos que trabalham com prescrição.
o artigo 205 e 206. Qualquer outro prazo que você, quando estiver estudando direito civil, encontrar, esse prazo ele vai ser um prazo efetivamente decadencial, tá? Então, prazo de prescrição 205, 206. Qualquer outro prazo, esse prazo vai ser decadencial. Bom, se liga nessa ideia, dica. Volta para cá. Aqui a alternativa diz, prescreve, está falso, porque o prazo do artigo 45 do nosso Código Civil é efetivamente um prazo decadencial. Letra C. O direito prescreve em 3 anos. Também não prescreve em 3 anos, o prazo é decadencial, contados da publicação da inscrição no registro. Está errado por conta disso. D. O direito decai. Maravilha, realmente o prazo é decadencial. Mas ele diz aqui, decai em 5 anos. Decai em 5 anos? Não. Falso. Esse prazo não são 5 anos, não é um prazo de 5 anos. É um prazo de 3 anos. Letra E. O direito prescreve, está errado, em 5 anos. Não são 5 anos, são 3 anos. E também não é o prazo prescricional, é efetivamente um prazo decadencial. Prazo decadencial. Beleza? Com essas informações, efetivamente, terminamos a 12ª questão. E o gabarito é letra A. Passemos para a 13ª questão. 13ª questão. A 13ª questão, vamos dar uma lida no seu enunciado. Analise os itens abaixo e responda a seguir, com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica. Vem para mim, jovens. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tem um tema que hoje é considerado como sendo o tema da moda em direito civil, é a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Tem 1 milhão de coisas que a gente pode abordar sobre esse tema e que efetivamente, pode ser cobrado na prova de vocês, na prova que você vai fazer. Então, se liga nas explicações a respeito de desconsideração, porque é um tema que é muito, mas muito valorizado pelas bancas de concurso público. Tá? O STJ, ultimamente, tem trazido uma série de decisões envolvendo desconsideração da personalidade jurídica. O novo Código de Processo Civil também materializou em um artigo específico, que a gente vai fazer referência, ideias envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica. Observem, esse tema ele é de grande relevância. O primeiro passo que a gente precisa ter para entender a desconsideração da personalidade jurídica é o porquê que um determinado indivíduo para e cria uma pessoa jurídica. Qual é o motivo? Qual é o motivador? Por que isso acontece? Vejam, vários os motivos podem me levar a constituir uma pessoa jurídica. Eu, Felipe, pessoa física, pessoa natural, posso parar e constituir uma pessoa jurídica. Tem vários motivos. Às vezes, por exemplo, é mais fácil, é mais comum, é mais lógico, é mais usual você empreender, não como pessoa física, empreender como pessoa jurídica. Então, para que eu possa realizar determinadas atividades, eu preciso ser grande, ter uma maior abrangência. A pessoa jurídica me dá isso. Isso é um motivador. Tá? Outro motivador que aí nos interessa diretamente está relacionado à questão da proteção do patrimônio. Então, a proteção do patrimônio é uma característica que é muito própria das pessoas jurídicas. Não é uma regra geral, mas é a regra. A regra é a seguinte: o patrimônio da pessoa física, ele é um patrimônio diferente do patrimônio da pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa física, o patrimônio que foi integralizado pela pessoa física, é um patrimônio diferente do patrimônio da pessoa jurídica. A isso nós damos um nome técnico, a isso nós damos um nome específico, que é o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Felipe, o que é o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica?
É justamente isso que eu lhe disse. A pessoa jurídica, em regra, ela possui um patrimônio autônomo quando comparado com o patrimônio da pessoa física que a constituiu. São dois patrimônios autônomos. Patrimônio da pessoa jurídica, patrimônio da pessoa física. Essa ideia materializa o princípio da autonomia patrimonial. É a partir desse princípio da autonomia patrimonial que nós vamos começar a desenvolver algumas ideias específicas sobre pessoa jurídica e sobre desconsideração da personalidade jurídica. Para que você que está nos assistindo, que está aqui fazendo parte do Weber Vieira On, você possa acertar todas as questões que vão ser cobradas sobre esse tema. Tá? Vamos falar com relação a esse tema num próximo bloco com a maior profundidade. Essa é a nossa ideia nesse momento. Então vamos fazer um intervalo. Nosso bloco terminou. A gente faz um intervalo e volta para falarmos sobre desconsideração da personalidade jurídica e outros temas envolvendo as pessoas jurídicas em nosso ordenamento jurídico. Até já!